Deus ano velho. Feliz ano novo. É isso aí, esta é a sessão de cartas do Politcast. Recebemos um e-mail do Lunovox Even Finder. E ele fala sobre o episódio 71, Reset. Diz que é a favor da filosofia do software livre, que os episódios que ele mais gosta do Politcast são justamente os que tratam do tema, 51, 52 e 53. E aproveita para lembrar que o Telegram não é software livre, pois promove o uso de redes não livres. E por isso ele recomenda o uso do Conversation, TalkChat ou o Mumble. É isso, Novox. De fato, a gente tem ciência de que o Telegram não é totalmente software livre enquanto solução, mas pelo menos o cliente dele é software livre, o que já o deixa em vantagem nesse aspecto em relação ao WhatsApp. A gente começou tentando utilizar o Hector, só que devido a uma série de bugs, além do problema de ser uma alternativa ao WhatsApp e Telegram que pouquíssima gente utilizava, era um esforço para a equipe manter um aplicativo e ficar lá exclusivamente para o Politcast, que era o que acabava acontecendo. O que dificulta até o convite a novos membros para fazer parte, né, quando for necessário expandir o grupo. A gente já lida com esse tipo de problema quando tem convidados que não utilizam o Telegram, só utilizam o WhatsApp. Imagina o Hector, né, que a gente acabou trocando para o Telegram por conta de ser uma solução mais livre que o WhatsApp. E assim, esse tipo de solução de mensagem instantânea eu acho bacana. Eu acredito até que o Telegram aprimorou algumas funcionalidades nesse mercado. Quanto às sugestões que você mencionou, o Conversation ele utiliza XMPP, se não estou enganado. Eu não tenho assim, experiência boa de uso dele como substituto de mensagem instantânea móvel. Eu não sei você, né? Como lida com isso. Eu já fui usuário por um bom tempo do XMPP, né, Jabber, mas o pessoal parece que foi migrando com os anos e a maioria do pessoal, assim, saiu de lá. Seria uma opção também, apesar dessa ressalva. Quanto ao TalkChat, eu tenho o Antox instalado no celular e eu já com a intenção de avaliar a possibilidade de utilizá-lo. Mas a funcionalidade de grupo ainda não está implementada, o que nos impede no momento. Nada impede que no futuro a gente reveja essa posição. E quanto ao Mumble, eu considero uma solução excelente, mas não como um substituto de mensagem instantânea, já que todo o funcionamento dele é baseado em sala, né? É chat de sala. É a ferramenta que a gente utiliza para gravar, mas pelo menos como eu vejo, o uso que faremos dela não vai se expandir muito além disso. É isso aí, obrigado pelo e-mail e vamos em frente. Saudações! Hoje você fica com a segunda parte do Politicast Reset, trazendo principalmente mensagens de áudio falando sobre o que aconteceu em relação a software livre desde que gravamos aqueles episódios sobre o tema para cá, né, até agora. Aproveito também para dizer que a gente está com um pacote de stickers do Politicast. O link vai estar no post. Se você quiser, se você usa o Telegram e quiser utilizar os nossos stickers, vai estar lá. Este episódio conta com a participação de Adonai e Daniel, que foram justamente os que falaram lá naquele episódio sobre software livre. E é isso. Meu nome é Daniel Pimentel e estou aqui no Politcast. E aí pessoal, aqui quem fala é o Adonai, mais conhecido como Adfeno. Eu já sou ativista do software livre há mais ou menos um ano para mais. Eu já estudo ele há mais de 5 anos. Atualmente eu sou graduando em administração organizacional, mas tenho foco mais na área de relações públicas, política e também um pouco de economia. Além de ser também um voluntário do software livre. Qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato comigo, vai estar na referência um endereço de contato. E vamos lá. Está começando o Politcast.
sobre política em 2016. Primeiro, para quem não está acostumado ainda, nós temos uma das licenças de software livre mais fortes, que seria a GPL. Mas nem todas as versões da GPL são fortes, nem tudo é um mar de rosas. Mas recentemente, a versão 2 da GPL, que é conhecida por ser uma das fracas, por ter uma brecha, aparentemente, se não me engano, foi um evento, um advogado sem fins lucrativos, chamado Bradley Kuhn, que é também um ativista do software livre. Ele deu uma palestra onde deixou exposto a teoria dele de que a GPL versão 2 se equipara à GPL versão 3. Ela só não tem exatamente o termo de forma clara. Ou seja, tem algumas coisas que a GPL versão 2 tem, só que não estão necessariamente fáceis de entender. E ele inclusive citou o exemplo das cláusulas anti-algemas digitais, que para quem não sabe, é aquele velho problema que a gente tem com a maioria dos celulares, que você recebe como usuário final, mas que você provavelmente não vai poder trocar o que tem ali dentro, a não ser que você adquira uma chave especial do fabricante ou do fornecedor. O segundo item desse tópico é uma notícia referente à W3C, que, para quem não sabe, é uma das organizações responsáveis por padronizar, digamos assim, a internet. Recentemente, eles abriram espaço para algumas avaliações a respeito da extensão de mídia criptografada. O que seria isso, na verdade? Para quem não sabe, é como se fosse uma algema digital, onde você, visitante de um site, seria ofertado uma espécie de vídeo, ou música, ou imagem, de uma forma especial, onde você não poderia simplesmente, facilmente, no caso, obter ela para uso posterior. É quase como o que acontece com o Netflix ou com as mídias Blu-ray. Então, eles recentemente abriram um espaço para comentários a respeito disso, e o fundador da internet, Tim Berners-Lee, ele está meio que em cima do muro, digamos assim. Até agora não se sabe exatamente como está andando esse tipo de negociação, mas nós, ativistas do software livre, esperamos que esse tipo de política não seja passada, que ela seja ignorada nos padrões da internet, até porque, como todos nós sabemos, isso impacta a liberdade da sociedade. Agora, mudando nosso foco para a União Europeia, nós temos recentemente alguns relatórios sobre a Diretiva de Rádio da União Europeia, seria o número 2014-53-EU, não se esquecendo que as referências estão todas embaixo desse episódio, onde ela ela permite que diferentes fabricantes ou fornecedores de equipamentos de rádio assessoriem os usuários finais. Só que isso pode acabar enfraquecendo o poder de controle dos usuários finais, até porque, se nós formos para pensar, imagina você comprar um celular ou um roteador ou uma antena, qualquer coisa que se comunique por rádio, e você, como usuário final, não poder, ajustar alguma coisa que não agrada a você ali. É a mesma coisa que acontece com a FCC, se não me engano, nos Estados Unidos. Eles estão com o mesmo truquezinho sacana, eles querem regular bastante a comunicação dos dispositivos de rádio lá nos Estados Unidos. Acontece com essa diretiva europeia também. Comentando sobre um outro assunto, ainda relacionado à Europa, nós temos como destaque também a Comissão Europeia. Bem, o que tem de mais dessa Comissão Europeia, afinal de contas? Recentemente ela publicou um documento padronizador para estratégias de mercado digital único ou singular. O que seria isso, afinal de contas? Basicamente seria uma forma de garantir que produtos digitais sejam ofertados de uma forma mais justa. Só tem um problema.
tem um pequeno problema que eles esqueceram de corrigir. Existe um termo que eles usam lá na Europa, que esse pessoal do software não livre usa lá na Europa, que se chama FRAND, com letras maiúsculas. É como se fosse uma sigla. Em inglês, isso seria mais ou menos traduzido como justo, razoável e não discriminador. Mas esse termo é muito vago. Eles não conseguem necessariamente definir com exatidão o que significa isso. E com esse termo vago, eles conseguem fazer abusos incríveis. Lá, pelo menos na Europa. Vejamos. Por quê? Porque ele tem significados diversos, resume-se a práticas abusivas, acordos secretos, pagamentos de royalties para coisas que deveriam ser software livre. Porém, isso também acaba proibindo a redistribuição com transferência da licença. O que significa isso? Quando você redistribui um software livre, a licença que vem com ele também é transferida para a pessoa que você redistribui. Não tem como isso não acontecer. Isso é obrigado a acontecer. Porém, como esse termo FRAND geralmente é um pouco ofensivo, ele acaba desrespeitando, pelo menos a GPL versão 2, seção 7, que causa o término imediato se isso for descoberto, porque a GPL versão 3 ela é um pouco mais maleável. Lembrando que isso tudo que foi comentado aqui agora, sobre a Europa principalmente, está disponível no relatório anual da FSFE, ou seja, Free Software Foundation Europa, de 2016. Está também nas referências desse podcast. Vamos falar um pouquinho dos russos, porque vamos inclusive elogiar eles, né? Porque recentemente foi publicada, aprovada, uma norma russa que torna o software livre uma prioridade pública. Ok, nós já vimos isso no Brasil também. Sabemos que não é lá grande coisa, porque prioridade é diferente de fomento único, né? É diferente da palavra única, unicamente. Mas o que tem de diferente, afinal de contas, né? Bem, ela, assim como a norma brasileira, ela baseia-se no método de justificativa para a aquisição de software não livre, ou para o uso de software não livre. Isso também apresenta algumas falhas, mas ela possui pontos interessantes, que seriam os seguintes. O primeiro deles é a invalidez do conceito de software livre russo. O que isso significa, afinal de contas? Ela basicamente diz o seguinte: software livre não tem nacionalidade. Você não pode dizer que eu só vou contribuir para o software livre se ele for só da Rússia, ou se ele for do mesmo país que eu sou natural ou naturalizado. Então eles já chutam esse conceito para fora, porque eles entendem que isso é prejudicial para o software livre, porque ele é um movimento global, ele não é necessariamente fixado apenas em um país. Segundo item interessante nessa norma é que ele define que apenas aqueles softwares com licenças respeitando as liberdades essenciais são software livre. Então, ele já traz um pouquinho de referência à definição do software livre em si. Não fica aquela coisa vaga, tipo, mas quem que define o que é software livre? Como é que eu vou fazer para definir isso? O terceiro e último ponto de interesse nessa norma é que ela usa do termo GNU com Linux, ao invés do termo confuso Linux. Isso é muito importante porque, para quem não sabe, o software livre tem uma rixa um tanto intensa com essa nomenclatura correta. Mesmo assim, é importante, né, frisar o nome correto das coisas. Agora, falando sobre perspectivas políticas para 2017, ainda colocando uma abordagem superficial ao software livre, com relação à política também, nós temos como item muito importante a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais aqui no Brasil e a compatibilidade dela com o software livre. Pois bem, o que acontece? Aqui no Brasil, eu acho que eu até agora não consegui encontrar nenhum software livre que realmente seja compatível com essa nova obrigatoriedade. É uma área muito cinza e até agora não há solução definitiva. Lembrando que nós devemos atender todos os estados, né? Não é só um estado. E isso é complicado, ainda mais
se nós levarmos em consideração que as empresas costumam usar soluções integradas. Então, eu proponho que seja usado uma solução singular, não integrada, para controle dessas notas e cupons fiscais, e mais tarde se passe a integrar ela com outros softwares. E com isso me vem na cabeça a existência do GNU Cash. O GNU Cash é um software de contabilidade que pertence ao projeto GNU, e ele já existe, eu acho que muito tempo. Acho que ele é um dos primeiros softwares livres de contabilidade que nós conhecemos, e ele tem uma documentação muito interessante. E o interessante dele é que você, sendo cidadão norte-americano, por exemplo, você conseguiria usar ele para gerir notas e cupons fiscais. Mas, por exemplo, em Portugal e no Brasil, isso ainda é uma área muito cinza. Tanto é que a documentação em português europeu do GNU Cash, ela se ausenta dessa seção referente a notas e cupons fiscais, com um texto explicativo dizendo que eles ainda estão estudando essa possibilidade lá em Portugal. O problema é que no Brasil não há notícias sobre isso, e as listas de discussão brasileiras sobre o GNU Cash é raramente tratado disso. Digamos assim, parece até que os brasileiros gostam de usar o GNU Cash, mas não gostam de discutir sobre as questões políticas envolvendo ele, porque são raros os casos em que é tratado sobre isso lá. E recentemente me veio numa lista de discussão que o pessoal trouxe essa pergunta à tona, e eu fiquei quase que sem jeito para responder, mas isso me causa um certo receio, porque a gente é bem capaz de perder a nossa chance de manter uma sociedade justa e livre, porque a gente não tem necessariamente pessoas da área técnica, dessa área de notas fiscais e cupons fiscais, para auxiliar nessas questões. E eu acho que o GNU Cash está precisando. E convenhamos, o GNU Cash ele salva a nossa pele até mesmo no celular. Então, uma coisa que outros sistemas de contabilidade ainda não conseguiram fazer direito, né? Até porque às vezes são muito integrados demais e são muito pesados. Então eu acho assim que nós deveríamos investir numa solução singular por hora e trabalhar em cima dela somente. Depois a gente expande para soluções mais integradas, porque seria mais fácil. Bem, o Adonai tocou em um assunto bem interessante, né? Que é justamente essa parte de notas fiscais, né? Desde a política do governo de Lula e depois Dilma, que adotou-se software livre em várias perspectivas e vários quesitos a nível governamental, o GNU Cash seria com certeza uma ótima solução para isso, né? Inclusive com o advento da nota fiscal eletrônica e vários outros quesitos que poderia ser integrado no GNU Cash. Eu acho que realmente falta mais gente disposta a desenvolver, a realmente pegar essas soluções que já existem, já cobre essa lacuna, e não ficar reinventando a roda, né? Eu acho que falta a gente realmente se juntar mais e tentar contribuir cada vez mais com diversos projetos que estão aí disponíveis, né? Como software livre, como é o caso do GNU Cash, né? Eu acho que seria uma ótima realmente usar o GNU Cash para essa parte, e também tem um fio bastante político, né, com relação a isso. Bom, primeiro, Ixi Maria, tá baixando um Temer, cadê a pastilha? Opa! Nessa questão relacionada a podcasts em 2016, eu fiquei sabendo de uma iniciativa muito interessante, inclusive para a área política e também organizacional em geral, que mexe muito com a questão de contratos trabalhistas no século XXI e também com relação a ativistas do software livre. A iniciativa foi divulgada num episódio recente do podcast Free as in Freedom, que é apresentado pela Karen Sandler,
e pelo Bradley Kuhn. E nessa iniciativa se chama Contract Patch, ou seja, uma correção contratual, brincando com os termos técnicos relacionados à área de software. E eles, com essa iniciativa, pretendem, além de dar dicas, pretendem dar também espaços para discussão, onde as pessoas podem estar contribuindo com assuntos relacionados à empregabilidade, fechamento de contratos, o que você pode ou não fazer como ativista de software livre na empresa depois de ser contratado, ou na hora de ser contratado, na hora de assinar lá o contrato, dizer que você é responsável por isso e aquilo. Eles também oferecem dicas de como você negocia essas cláusulas do contrato, né, para não ficar muito ostensivo para você. E também eles dão às organizações que estão interessadas em ler, né, em participar, dão às organizações algumas ideias, alguns insights ou observações interessantes para que essas organizações se tornem ambientes mais agradáveis para esses ativistas. Então, é uma iniciativa bem bacana, eu acho que vocês deveriam participar. Eles têm alguns meios de contato, eu vou estar colocando nas referências tanto o podcast que foi mencionado, quanto a página principal dessa iniciativa, né? E lá vocês vão poder, enfim, tirar mais dúvidas a respeito. Eu acompanhei diversos podcasts, a maioria sobre tecnologia, claro. O Politicast foi um dos primeiros que eu vi sobre falar sobre política e também sobre temas abertos, né, ligados a software livres e diversos outros temas que tem uma vertente, um pé na política ou não. Mas, assim, depois do Politicast, eu comecei a ver, inclusive por indicação do Carlson e outros, né, outros podcasts que tinham justamente essa ideia, né, de falar sobre política de um jeito mais despojado, mais engraçado, que se tornou bem interessante, né, para pessoas que não consomem tão diretamente, né, política. Claro que elas vão consumir indiretamente de alguma forma, mas acho que depois, pelo menos para mim, política ficou mais aberta com essa ideia de podcast. E assim, eu vi vários podcasts utilizando soluções livres, né, como por exemplo o uso do Mumble, que é usado inclusive pelo Partido Pirata, por exemplo, para poder gravar os casts, que é um software livre, e vários outros podcasts que também utilizavam esse software para poder fazer gravação desses podcasts, assim como desde a gravação até a edição, utilizando o Audacity ou outros softwares também livres para poder fazer a edição do áudio. Então, assim, eu acho que podcast, política e software livre tem tudo a ver. Com relação ao balanço de 2016 para o software livre, nós temos como itens principais, primeiro deles, uma palestra feita pela Molly DeBlanc durante a Libre Planet 2016, onde ela basicamente apresentou dados estatísticos que ela levantou nas redes sociais com relação aos termos livre, gratuito, código aberto e algumas expressões mais fortes, específicas, não apropriadas para esse podcast. Basicamente, o que ela fez foi uma pesquisa de relações públicas. Ela foi levantando o que as pessoas achavam de eventos envolvendo, direta ou indiretamente, o software livre, ou também, dando crédito também aos nossos colegas, o software de código aberto. E com essa palestra, ela, além de ter mostrado coisas interessantes e engraçadas, pôde se extrair algumas coisas muito importantes para o aprimoramento das nossas relações com o público. Uma das principais foi otimizar a nossa visibilidade para motores de pesquisa. E para quem não sabe o que isso significa, quando você vai fazer uma pesquisa na internet e procura pela palavra free, em inglês, logicamente, para os ativistas do software livre,
ele deveria lhe retornar software livre. Então, se ele te retorna software gratuito e usa aquilo como desculpa para te ofertar aquilo que ele está te oferecendo, então tem alguma coisa errada. Ou seja, nós precisaríamos melhorar isso. Inclusive, teve uma pessoa depois na palestra que mencionou que para ele encontrar software livre, ele tem que procurar por código aberto. Isso está errado. Não deveria ser assim. Outra sugestão que eles deram foi usar termos mais alternativos como What's the fix? Em vez de ser um pouco mais agressivo como What the fuck? Ou seja, que M é essa? What's the fix seria qual seria a solução? Uma alternativa mais amigável? Quem sabe até a gente pode criar um quadro de tecnologia a respeito disso. What's the fix? Uma coisa mais descontraída. Outra sugestão que eles deram foi: quando você falar sobre software livre, tente citar a FSF. Em redes parecidas com o Twitter, como a GNU Social, por exemplo, você pode citar alguém usando arroba e o apelido da pessoa. Assim, a pessoa vai ficar sabendo que você citou ela. E isso é interessante para ela realmente ver o que está acontecendo. Bem, outra sugestão também foi usar a marcação Free Software, tudo junto. Isso facilita também na hora de você anunciar o nosso movimento. Outra sugestão que foi levantada também foi, ao invés de usar a marcação FOSS, F-O-S-S, eles também sugeriram usar a marcação FLOSS, F-L-O-S-S, ao invés dessa que eu acabei de falar. Por quê? Porque a FOSS ela é um pouquinho confusa. FLOSS, dá para fazer um trocadilho com flúor, acho que com pasta de dente em inglês. Também dá para fazer uma referência ao nosso movimento. Deixe-me ver o que mais que foi recomendado. Foi também recomendado usar o termo fuck, ou foda-se, de forma positiva. Ou seja, eu não sei se vai funcionar em português, mas em inglês seria mais ou menos assim: nossa, que legal! Que legal a contribuição que essa pessoa fez para a comunidade. E daí você colocaria uma tag, a tag fuck, no caso, para dar ênfase positivo às coisas. Uma nota pessoal que eu gostaria de fazer com relação a esse vício de linguagem entre gratuito e livre. Recentemente eu descobri que os dicionários de inglês, eles têm um termo específico para gratuito, para a palavra gratuito. Significa grátis. Os dicionários de inglês, eles não falam que a palavra free seria sinônimo de gratuidade. Muito pelo contrário. Eles falam que a palavra free seria sinônimo de liberdade, mas existe um sinônimo que fala-se free of charge, ou seja, livre de cobrança, que seria equivalente ao grátis. Então, dá para se perceber que, do ponto de vista de linguagem, são os falantes de inglês que têm o vício de confundir gratuito com livre. Não é o idioma inglês que tem esse vício. Bem, outro item interessante nesse balanço de 2016 foi a criação dos princípios de conformidade com a GPL orientados à comunidade. Ou seja, basicamente reforçando como um ativista de software livre reforçaria a GPL de forma colaborativa, não agressiva. E nesse mesmo item eu coloco também a tradução desse mesmo princípio para o chinês, levando em consideração que tivemos uma conferência, se não me engano, na China, que falava um pouquinho sobre software livre. Foi uma experiência até interessante, pelo menos para o pessoal que foi lá. Eu estarei deixando nas referências mais detalhes e eu espero que esses princípios também sejam traduzidos para outros idiomas. Outro item que nós temos também nesse balanço é o fato de que o Christopher Hellwig perdeu o caso contra a VMware, mas ele disse que vai apelar. Ou seja, a VMware, para quem não sabe, ela ficou conhecida no mundo da tecnologia por não estar em conformidade com a GPL. Parece que ela tentou fazer algumas modificações ali no kernel Linux, se não me engano, e ela esqueceu de fornecer os arquivos fonte completos e correspondentes para o usuário final. Resultado, Christopher Hellwig ele decidiu colocar a cara a tapa e processar a VMware. Vira e mexe, ele perdeu o processo, mas ele disse que vai apelar, então ele vai ainda ter continuação desse episódio. Outro item importante também
foi a palestra de Jeremias C. Foster durante o evento da Software Freedom Law Center, ou seja, o Centro de Leis, o Centro Legislativo de Liberdades de Software. Foi numa conferência onde ele apresentou algumas pesquisas que ele fez sobre software livre e a indústria automotiva. E ele colocou um item bem interessante lá que tem relação com a administração de marketing dessas empresas de automotivos. Porque, segundo ele, de um lado você tem o usuário, que quer cada vez mais ter controle sobre o seu próprio carro, mas, de outro lado, você também tem a fabricante do carro, que gostaria de fornecer um serviço integrado com o seu carro. Um serviço pós-venda integrado com o seu carro. E isso mexe muito com a administração de marketing, porque cria-se uma ligação, ou tenta-se, criar uma ligação entre o produto e o cliente. Bem, como item final desse balanço, eu tenho uma descoberta minha, que eu fiz com meus breves estudos, sobre a lei de software no Brasil. Parece que a lei de software no Brasil, ela anula cláusulas que isentam responsabilidade, ou liability em inglês. O que isso significa, afinal de contas? Quer dizer que essas específicas cláusulas da GPL não valem no Brasil. Não quer dizer que a GPL esteja invalidada totalmente, só quer dizer que essas cláusulas são nulas. Outra descoberta interessante que foi feita, graças à iniciativa copyleft.org, foi descoberto que a GPL, se eu não me engano, a versão 3, pelo menos, ela permite que o usuário final desfrute de coisas patenteadas se elas estiverem licenciadas sob a GPL versão 3. O que isso quer dizer? Significa que se tiver algum software sob GPL versão 3 e ele tiver alguma patente associada a ele, você, como usuário final, pode usufruir, estudar, adaptar, redistribuir, ou seja, vender e compartilhar tanto o software original como as modificações dele, não necessitando de uma permissão especial para patente. Outro item importante que eu acabei de me lembrar também, o fato de que depois de alguns meses de avaliação e reavaliação, nós consideramos a licença do projeto React.js como livre, apesar de que isso demorou um pouquinho para ser decidido, até porque ele tem uma promessa de patentes um pouco preocupante, mas felizmente nós chegamos numa decisão favorável. Com relação ao balanço de 2016 aplicado ao software livre, acho que o ano foi bem promissor. Tivemos realização do LibPlanet com a presença de Edward Snowden, tivemos várias melhorias com relação a contribuições, por exemplo, do Hnode, que relata os hardwares e dispositivos de computadores, e hardwares em si que são compatíveis com software livre. Então tivemos grandes contribuições, desde que é um projeto que é criado pela Free Software Foundation em conjunto com a comunidade Debian. Tivemos também, por exemplo, uma reavaliação das campanhas e dos softwares prioritários que a Free Software Foundation apoia. Então, por exemplo, tivemos a adoção inclusive do Ring, que é um Instant Manager que tem suporte a videochamada e também a telefonia, a VoIP, que usa criptografia fim a fim e é P2P ou peer-to-peer, que é uma rede ponto a ponto, vamos dizer assim. Enfim, tivemos várias melhorias na parte do software livre. Agora, com relação à política, principalmente aqui no Brasil, tivemos uma triste notícia quando o presidente Temer assumiu a presidência, do Brasil. Tínhamos aqui a adoção do software livre, que economizou cerca de 200 milhões com relação a licenças de softwares para diversos fins, e simplesmente o presidente sancionou uma lei que permitia a compra de
é exatamente 200 milhões de licenças de softwares proprietários, ou seja, regredimos, pelo menos no finalzinho de 2016. Então, para mim, com relação à política e software livre no Brasil, foi um desastre, principalmente no final, e espero que em 2017 a gente tenha algo mais positivo com relação à adoção do software livre governamental e em diversos fins, né? E que também tenhamos novas adoções, criação de novos softwares, que a lista prioritária da Free Software Foundation consiga realmente ser alcançado, como por exemplo o Cyanogen, que já no finalzinho de 2016 meio que abandonou o projeto, né? E aí tem uma ideia de criar um novo projeto que vai se chamar Lineage OS, e assim como vai ficar o Replicante, por exemplo, que é a versão do Android livre, totalmente livre, sem drives proprietários, enfim. Então o pessoal tá para lançar em 2017 a nova versão do Replicante com a versão compatível com Android 6. Então espero que tenha várias melhorias nesse quesito, e também, por exemplo, tem o lançamento de um hardware aberto chamado Ioma 68, que toda a especificação de hardware é Libre Hardware, certo? E vai comportar desde o hardware até a parte do firmware do boot, com Libre Boot. Se não me engano, eles vão usar o U-Boot, que é um boot também livre, certo? Além de vários outros hardwares abertos que estão sendo lançados, como por exemplo o Parallel, e tá para ser lançado também um notebookzinho, eu esqueci o nome da empresa, que tá para lançar um notebookzinho de 11.6 polegadas, utilizando um processador, inclusive, de código aberto também, quadricore. Eu não lembro exatamente o nome, mas quando eu me lembrar eu posto. Ai meu Deus, um vampiro está no poder. Ele quer arrancar nosso sangue, ele quer nos deixar na pior. E eu não posso deixar essa gangue fazer o que quer, nos pisando sem dó. Ei, cara, Aí que o massa, refrão. bicho. Ei, ia ser da hora se gravasse, colocasse um concurso de marchinha. Vê se tem aqueles fundos musicais genéricos na internet de marchinha e tenta cantar, tá ligado? Ou se não, faz uma charge aí rapidona e tal, com as montagens pro fundo aí, da hora. Olha aí, Partilharia. olha aí. Olha aí a ideia. E sobre a questão das redes sociais e ferramentas de comunicação, eu inclusive gostaria de colocar nesse tópico alguns itens interessantes que têm relação com os grupos mais GNU e Ultra GNU, e também com aquela confusão toda relacionada ao Actor, que caiu, digamos assim, num abandono tremendo. Bem, com relação ao mais GNU e o Ultra GNU, por algum motivo eles acabaram deixando o grupo inativo, e eu já até estava meio que prevendo que isso ia acontecer, porque eu sabia que criar um grupo diferente do LibrePlanet não ia dar muito certo. O LibrePlanet Brasil ele já está há muito tempo. Eu acho que ficar ramificando os grupos não funciona muito bem. Mas então, eu tentei recentemente entrar em contato de novo com o pessoal do Mais GNU e do Ultra GNU. Eu não sei se os dois são os mesmos grupos, mas a princípio eu acho que são. Só que eu fui, como sempre, barrado pela dependência de número de celular para usar o cliente Telegram. Bem, o cliente Telegram ele é um software livre, pelo menos o cliente, né? Mas levanta-se algumas questões que são um pouco complexas. Por exemplo,
a dependência em número do celular para registrar uma conta no Telegram é um tanto invitativo a você ter que ter um celular para poder fazer o registro. Para quem não sabe, é muito raro você ter hoje em dia um celular que consiga ter um sistema operacional livre. São muito raros os modelos que conseguem ter isso. Então, eu acho que essa história de obrigar a pessoa a ter número de celular para se registrar é um tanto complexo. Mas eu já não estou usando mais celular, então eu não pude infelizmente me registrar no Telegram. Então o que eu fiz? Eu procurei alternativas de contato. Eu fui através do contato do site, mas o e-mail retornou. Então eu acho que o site deles não está mais recebendo e-mails. Também pedi para um colega meu que diz estar no grupo deles tentar entrar em contato, porque a minha intenção com esse contato seria pedir para eles fornecerem canais de comunicação, primeiramente via Ring, segundo via Tox e terceiro em IRC, inclusivamente, já que eles querem mesmo criar um grupo diferente, ou juntar-se com o LibrePlanet Brasil. A gente está precisando de membros e de gente para colocar a organização na Wiki e também para a gente poder ter uma lista de discussão, ou de e-mails no caso. Aproveitando sobre a questão dos aplicativos, gostaria de falar um pouco sobre o Actor rapidinho. O Actor ele tem aquele velho problema dele com a questão do JavaScript, ou seja, para quem não é muito da área técnica, é como se fosse um programa de computador que você, visitante de um site, é obrigado a baixar automaticamente. E esse ato de baixar automaticamente não é um problema em si. O problema é quando o que você baixa automaticamente não é livre, porque o JavaScript ele é usado no seu computador. Não é o fornecedor do site que vai lá e usa o programa por você e só te entrega o resultado. O programa em si é entregue para você, para o seu computador, usar temporariamente, e você usa aquele programa automaticamente. E isso cria uma série de problemas, E o pessoal do Actor parece que não corrigiu esse problema relacionado ao JavaScript deles. Isso deixa os visitantes do site reféns, ainda mais porque eles não querem corrigir um problema tão simples que é só colocar um comentário na página. Mas tudo bem, foi por isso que a maioria das pessoas decidiu deixar o Actor de lado. Agora, com relação ao Signal, é muito interessante abordar ele agora nesse momento, porque ele tem, digamos assim, algumas falhas. Inclusive, junto com o Signal, gostaria de falar que recentemente teve uma onda de pessoas contribuindo para um projeto alternativo chamado LibreSignal. Só que acabou não dando muito certo, porque o desenvolvedor do Signal original, ele abriu um relatório, um requerimento para esse projeto LibreSignal, dizendo o seguinte: vocês estão usando o nosso protocolo de forma errada e estão necessariamente abusando do nosso serviço. Então a gente quer que vocês encerrem o projeto por enquanto, a não ser que encontrem uma forma melhor de fazer as coisas. Isso está inclusive nas referências desse podcast. E agora, inclusive, abordando essa questão dos clientes Signal e outras soluções similares, tem uma coisa muito interessante que, desde a versão 2, na verdade, isso está escrito, só que, como eu falei anteriormente, a GPL versão 2 ela não tem o termo tão claro. A GPL 3 vem para esclarecer esse termo. No capítulo Termos e Condições da GPL 3, pelo menos, seção 1, que fala sobre código-fonte, ela define um termo chamado bibliotecas do sistema. O que seria isso, afinal de contas? Seria uma expressão que define um espaço bem apertado para que algum software livre dependa de outro não livre. Só que tem um problema, tem um porém nessa questão toda. Ainda não existe uma prova concreta, mas eu, como ativista do software livre, penso que é questionável esses vários aplicativos de chat, vídeo, áudio, dependerem de programas não livres da Google para funcionar no Android. Porque em alguns casos essa dependência em programas não livres da Google não necessariamente
vem incluída num sistema minimalista do Android. Além disso, tem um outro item que eu gostaria de colocar nessa parte do podcast, onde eu gostaria de abrir uma reflexão aqui sobre aplicativos de celular que aparentemente, vamos colocar entre aspas aqui, são software livre, mas que eles fornecem cópias diferentes para usuários diferentes. É o caso desses aplicativos de conversa, por exemplo. Você tem a maioria deles na Google Play ou na loja oficial do seu Android aí, e esses que estão ali, eles dependem de um aplicativo não livre da Google, mas em alguns casos você fica sabendo, ou por fontes externas, ou por alguma descrição que está ali no aplicativo, de uma versão dele que não depende daquele aplicativo da Google. Aí abre-se a pergunta, poxa, mas será que isso realmente está ajudando a nossa causa? Porque, veja bem, o usuário ele nem sempre vai ler a descrição completa do aplicativo. Muita gente se engana ao pensar que o movimento do software livre é só para usuário avançado. Na verdade, não. Porque 75% do que a gente faz é em prol do usuário final. Então é aquele cara lá que não sabe nada sobre tecnologia. Então a gente pensa assim que em alguns casos é até arriscado você colocar versões alternativas para o usuário final, porque isso pode levar ele a adquirir uma coisa que não é livre. Sobre redes sociais e política, eu vejo em diversas redes sociais, pelo menos as mais utilizadas, muitos ativistas falarem sobre política, sobre ativismo hacker, sobre software livre, sobre militância, sobre diversos temas, né, relacionados ou não. Mas acho que o Twitter, mesmo não sendo uma rede social livre, mas que permite, por exemplo, que você não precisa se identificar. Você pode colocar, por exemplo, seu nickname, coisa que outras redes sociais, como por exemplo Facebook, Google Plus e vários outros, não permite. E além disso, você consegue, por exemplo, acessar o Twitter com o plugin do Libre.js, ou Libre.js, que desabilita, por exemplo, JavaScript maliciosos, além de que o Twitter permite você também acessar via Tor, pelo menos até o final, mais ou menos, de 2016. Depois eles mudaram a política e aí você tinha que confirmar que você era você mesmo, enfim. Mas de todas as redes sociais, acho que o Twitter é a menos problemática, mesmo não sendo a ideal, mas dentro da massa, eu acho que é a mais utilizada, inclusive por alguns ativistas hackers e do movimento de software livre, e também com fins políticos, né? Porque várias pessoas no mundo, político ou não, usam Twitter. Um outro que está sendo bastante utilizado, pelo menos pelos ativistas do software livre, é o GNU Social. Essa sim é uma rede P2P totalmente software livre, certo? E além disso, o Diaspora, que é uma rede que está crescendo bastante, também é uma rede federada, ou seja, você pode baixar o código-fonte e instalar no seu servidor e ela vai se comunicar com outras redes. Então você não vai ter uma rede central, você vai ter pequenas redes que se comunicam, certo? Então você pode instalar o seu servidor e várias pessoas estão dentro da sua rede, mas se comunica com outras redes também, bem semelhante ao do GNU Social, certo? Então você não tem a centralização desses dados. Então rede social é muito utilizada para falar sobre política, né? E sobre diversos aspectos, e por que não falar sobre software livre? Eu acho que é viável sim. E temos mais que divulgar, usar as hashtags, sempre divulgar, como o Adonai falou, colocar lá, mencionar, por exemplo, vai falar sobre software livre, mencionar a Free Software Foundation, mencionar o projeto GNU, mencionar outros projetos de relevância para o software livre e colocar os termos corretos. Bem,
sobre as expectativas para o Liberty Computer Card, para quem não sabe, esse projeto, o Liberty Computer Card, ele pretende ser um computador portátil que você leva na carteira ou no seu bolso, pode usar qualquer tipo de teclado, monitor e etc. E basicamente ele tenta ser também econômico, né? E o melhor de tudo, no caso, é esse produto em específico. Existem outros com nomes similares, mas guardem bem esse nome, Liberty Computer Card. Ele também está procurando, né, ser certificado pela FCF como sendo parte do programa Respects Your Freedom, ou seja, ele pretende ser um produto que funciona o máximo possível com software livre e por padrão. Ou seja, ele virá com software livre por padrão. Pelo menos se eles realmente conseguirem essa certificação, vai ser um belo ganho para a sociedade. Então, aproveitando para falar um pouquinho sobre o impacto das eleições, esse projeto, os contribuidores do projeto já pressentiram um certo problema com essa eleição do Trump. Então, eles fizeram questão de mudar umas estratégias para armazenamento dos fundos que eles arrecadaram, para que eles não caíssem em uma moeda que fosse equiparada ao dólar. Porque, para quem não sabe, essa questão de moedas, sistemas monetários e etc., você tem vários tipos de política. Você tem a mais simples delas é a equiparação, em que R$1 seria, por exemplo, equiparado a $1. E você também tem aquelas políticas onde você tem a taxa flutuante, que ela flutua de um preço ao outro, mas ela sempre fica naquela média. E você tem também a mais liberal, que deixa a taxa de acordo com o valor do mercado mesmo, não é feito nenhum tipo de intervenção para manter a taxa, o valor das moedas quase que próximos, ou da forma que é desejado pelo governo. Então eles tiveram todo esse cuidado, né, para fazer com que as arrecadações deles não fossem para uma moeda equiparada ao dólar, porque lá no Oriente, onde eles vão precisar, né, da velha ajuda oriental, eles veem que os países lá do Oriente eles não estão gostando muito da eleição do Trump e, consequentemente, estão tomando medidas, né, para brecar algumas coisas ali, né. Bem, agora com relação ao tema do fim do CyanogenMod e do surgimento do Lineage.os e do estado do projeto replicante, é interessante vocês terem colocado esse subtema no podcast. Apesar de eu não ter uma referência concreta, visto que o que eu tive de informação foi via IRC no canal deles, do projeto replicante, é interessante notar que o replicante ele só vai mover a base dele do CyanogenMod, que agora já está morto, para o Lineage.os. Não necessariamente vai representar um grande obstáculo, não vai necessariamente representar o fim do replicante. Não se sabe exatamente se o Lineage.os é realmente tão difícil ou tão fácil quanto o CyanogenMod. Espera-se que seja mais fácil de fazer as coisas, né? Mas eu fui informado no canal do IRC que existem algumas coisas que preocupam o pessoal do projeto replicante, não necessariamente com relação ao CyanogenMod ou Lineage.os, mas sim com relação à parte gráfica. A maioria dos projetos que pretendem substituir algumas placas gráficas para celulares e tablets estão praticamente no estado dormente ou quase que inexistente. Por exemplo, o projeto Lima, até onde se sabe, ele possui apenas demonstrações. São raras as placas que funcionam com o projeto Lima. O FreeDreno também está dormente, digamos assim, e eles apostam num outro projeto chamado Etnaviv, que seria Vivante ao contrário, no caso. Esse projeto Etnaviv, ele basicamente pretende substituir, né, o software não livre necessário para essas placas da fabricante Vivante. Não é lá tão perfeito ainda, mas ele já tem algumas coisinhas bem interessantes funcionando. O interessante é que nenhum dos celulares e tablets que funcionam com o replicante
tem essas placas dessa fabricante, Vivante. Então é um desafio para eles também, porque eles veem que os celulares que o CyanogenMod suporta não necessariamente são os que eles esperariam ter suporte. Outro desafio para eles também é justamente a questão dos fabricantes, né? Porque pode ser que o celular, que o CyanogenMod suporte esses celulares com Vivante, mas como sempre os fabricantes dos celulares acabam colocando alguma algema digital ali que acaba dificultando o trabalho dos nossos colegas guerreiros. Um outro item breve também. Parece que um dos colaboradores do projeto Replicante descobriu que existe um grupo tentando fazer a libertação de algumas placas PowerVR. Até o momento, não necessariamente sabemos se tem algum progresso, mas pelo menos há a tentativa. Então eles têm uma forma de comunicação, né, para realmente trabalhar juntos. E esperamos que isso tudo dê certo. Bem, com relação ao Cyanogen, inclusive o fim do Cyanogen, né, e o surgimento do Lineage OS como um projeto de software livre, todos nós sabemos que o Android ele foi criado por uma empresa que não foi o Google, certo? Uma startup, eles desenvolveram com um código aberto, disponibilizaram como software livre. Depois o Google comprou esse projeto e aí começou a inserir partes proprietárias dentro desse sistema operacional. E aí temos, né, o Android do Google e o Android de código aberto. Até aí tudo bem, né? O Cyanogen ele é baseado justamente nessa versão de código aberto do Android. Porém, os drivers dos dispositivos de celulares, eles vêm justamente com o código binário, ou seja, você não tem o código fonte desses drivers. Com isso, você tem código proprietário dentro de um projeto que é livre. Então, o Cyanogen, ele adota o Android de código aberto, porém, ele insere também esses drivers binários. Porque senão muita coisa não iria funcionar. O pessoal do movimento de software livre, não contente com isso, resolveu pegar o Cyanogen, que já retirava todas as tralhas do Google e deixava ali tudo livre, com exceção dos drivers, resolveu fazer uma limpeza geral e remover esses drivers. Resultado, não funciona. Por exemplo, eu tenho um Galaxy S2 que tem instalado o Replicant, mas não funciona, por exemplo, o Wi-Fi, não funciona Bluetooth e algumas coisinhas mais também não funcionam direito, justamente por causa dos drivers, certo? Esse é um grande problema, porque se continuar nesse ritmo, pode chegar um dia em que muitos drivers vão ser requeridos e todos esses drivers vão ser fechados. Então, se você não tiver uma especificação aberta, como é que, por exemplo, esses hardwares vão suportar software livre? Então, por isso que é importante o hardware aberto, né? O Libre Hardware. Já existe várias iniciativas, tem o IOMA 68, tem o Tira, se eu não me engano, Tira é o nome do laptop que eu tinha esquecido anteriormente, que está sendo lançado com toda a especificação de Libre Hardware. Já é um laptopzinho, um notebookzinho de 11 polegadas, quadricore, com algumas especificações interessantes. Temos o Parallel também, que é Libre Hardware. Então, para desktop, nós já temos várias soluções atuais, né? E não ficar preso, por exemplo, ao ThinkPad X60, que é um computador relativamente velho, né? Que tem o apoio da Free Software Foundation. Inclusive o IOMA 68, com a versão do LibreTier, que vem com Parabola, que é uma versão livre do Arch Linux, e pode ser instalado em qualquer outro sistema operacional GNU Linux Libre.
ele está sendo apoiado pela Free Software Foundation e tem hardware totalmente aberto, totalmente livre. E para celular, creio que a Free Software Foundation, com essa nova campanha e apoio ao Replicant e outras iniciativas, deve-se criar, por que não, livre hardware para celular. Acho que seria algo bem interessante e algo bem viável para que a gente consiga realmente ter um dispositivo não só com software livre, mas também com hardware aberto, com livre hardware para mobile, para celular. Então, minhas perspectivas para 2017 é que isso realmente aconteça. Tem alguns projetos embrionários falando sobre isso, mas nada concreto até então, e espero que realmente todos possam abraçar essa causa e que todos possam bater o pé realmente e exigir dos fabricantes hardware aberto, certo? E compatibilidade com software livre, porque esse é o caminho, porque senão, se continuarmos com essa onda de DRMs é justamente uma restrição em determinados recursos, certo? Que você não pode, por exemplo, copiar, enfim, temos DRMs em vários, em dispositivos mobile, em música, em vídeo, em várias vertentes multimídias, né? Então, patentes e várias outras, se isso continuar e se tornar uma lei, pode ser realmente um grande empecilho para o crescimento do software livre e do livre hardware também. Eu sou o Alcido aqui, serei o único Alcido Politicast. Bem, e como perspectivas para o software livre em 2017, com essa eleição do Trump e do Temer, etc., eu gostaria de notar que Trump ele fez uma jogada muito interessante quando ele assinou aquele documento para encerrar o envolvimento dos Estados Unidos com a parceria transpacífica. Isso até causou um certo alívio por parte dos ativistas do software livre, porque, para quem não sabe, essa parceria transpacífica, se fosse realmente entrar em vigor, ela poderia muito facilmente aniquilar qualquer tipo de software livre que fosse competir com um não livre feito por um dos participantes dessa parceria transpacífica. Porque esses fornecedores de software não livre, eles poderiam recorrer a um juizado extra-país que seria responsável por julgar esses casos de quebra de acordo, porque na parceria transpacífica esse fornecimento de software livre por parte de um parceiro ou até mesmo do mesmo país poderia significar competição. Então eles poderiam muito facilmente alegar para esse juizado que seria uma competição desleal e que o software livre deveria deixar de existir exatamente naquele momento. Esse encerramento da participação dos Estados Unidos significou até um resultado interessante para nós, que com os Estados Unidos fora da jogada, um monte de países foram para fora também, porque não queriam mais participar, e por aí em diante. Um outro item interessante para esse subtópico é também um artigo que foi publicado pelo presidente da FSFE, Free Software Foundation Europa. Nesse artigo ele diz o seguinte: não existem companhias, organizações ou negócios em prol do software livre, mas ele coloca alguns ênfases bem interessantes, como por exemplo, os constantes desapontamentos da comunidade do software livre com relação às organizações que a comunidade assumia como amigas ou parceiras do movimento do software livre, mas que no final das contas não necessariamente tinham todo o entendimento e todo o respeito pela filosofia do software livre. E ele coloca como item também interessante desse artigo uma espécie de mudança de pensamento. Ele coloca mais ou menos assim: a mudança da marca ou da empresa para o pensamento em relação ao modelo do produto, ao resultado das ações ou às atividades individuais. Ou seja, não basta dizer, por exemplo, que a Intel é favorável ao software livre. Você precisa analisar o resultado individual, ou seja, somente cada ação da Intel pode ser avaliada se é favorável ao software livre ou não. Você não pode avaliar se a Intel é favorável ao software livre ou não, porque ela é uma companhia com fins lucrativos. O seu comportamento é imprevisível.
Como uma boa expectativa para 2017, nós temos a revitalização da FSFLA, a Free Software Foundation Latin America, ou pelo menos do seu site, né? Eles estão atualmente fazendo algumas alterações, pretendem tornar o site mais útil para a Latinoamérica. E também temos como uma expectativa para 2017, um pouco preocupante nesse caso, mas tudo bem. Esperamos que mais e mais projetos licenciem seus resultados com a Affero General Public License, que seria, no caso, o mesmo nome da GPL, só que com um A no começo. Por quê? Bem, eu vou colocar aqui nas referências do podcast 2 endereços úteis. O primeiro deles é um texto sobre serviços como substitutos de software. E o segundo é um exemplo disso, onde um site está ofertando o uso do GIMP, um editor de imagens muito popular, inclusive, se não me engano, é um projeto GNU, diretamente no navegador. E isso é preocupante porque o GIMP, se eu não me engano, está sob a GPL e ele, como não está sob a Affero GPL, ele não necessariamente tem a proteção contra esse tipo de abuso. E isso mostra que a gente tem que colocar mais coisas sob a GPL, até porque ela fornece as mesmas proteções que a GPL e também aprimoração contra esse tipo de abuso. Também um outro item interessante é uma ocorrência que aconteceu durante alguns comentários num vídeo do YouTube, que esse vídeo, por sua vez, falava sobre confusões de nomenclatura entre GNU com Linux ou apenas Linux. Por mais que a gente fale, né, o pessoal continua confundindo as coisas e achando que nós estamos se referindo ao sistema como um todo. A gente está se referindo apenas à base. Mas o pessoal não escuta, né? Então a gente tem que ficar rugindo até o pessoal ver se acorda, digamos assim. Eu não vou abordar esse item para falar sobre isso. Na verdade, eu vou falar sobre um comentário que teve nesse vídeo. O comentário foi de uma pessoa que a gente conhece, mas eu vou deixar o nome dela em aberto. Eu só sei que eu comentei para essa pessoa via GNU Social para que ela tentasse corrigir um pouco do comentário que ela fez. Eu fiquei sabendo desse comentário através de um colega meu que assistiu o vídeo, viu os comentários. Eu tive que inclusive imprimir numa outra lan house para pegar os comentários e ler em casa, porque JavaScript não livre não é minha praia, né? Então... E eu li o comentário dessa pessoa e... Bem, ela comentou um pouquinho sobre o Linux Libre e ela disse que o Linux Libre tinha um recurso que era proposital, que era o bloqueio de instalação de software não livre depois que o Linux Libre era instalado. Isso é um bug, inclusive está no blog do Alexandre Oliva. Eu pedi para essa pessoa dar uma olhada no blog, eu espero que ela olhe e espero que ela corrija o comentário dela. E como o meu item final para esse subtópico, eu deixo aqui uma proposta de colaboração para a gente fazer um artigo científico ou alguma apresentação em um congresso acadêmico ou coisa do gênero, relacionando software livre com as organizações, sejam elas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. A minha proposta seria inicialmente fazer um estudo de como os ativistas do software livre, atuando como stakeholders, ou seja, asseguradores de um certo interesse, podem influenciar nas ações de uma empresa ou na visibilidade de uma empresa, de uma organização pública ou privada com relação aos seus produtos e etc. Quando eles respeitam ou não respeitam as liberdades essenciais da sociedade. E isso vai de encontro com 2 áreas. Logicamente, a filosofia política, que envolve o software livre, e também as áreas correlatas à administração organizacional, que vem com relações públicas, economia, marketing de serviços e assim por diante. Então, fica aí a sugestão. Quem quiser entrar em contato comigo para, enfim, colocarmos esse trabalho colaborativo à prova, né? Temos bastante material aí para trabalhar, inclusive o escândalo com a Volkswagen, essa iniciativa contra a ActPat também, e assim por diante. Bem, minhas perspectivas para 2017 em fins políticos não é as melhores, justamente porque no final de 2016 Temer assinou aquele termo de compras de licenças em 200 milhões, né, que é totalmente desnecessário. Então isso me desmotivou bastante com relação à perspectiva de software livre no governo brasileiro. Então eu não sei como é que vai ficar realmente isso, certo? Espero que os órgãos que já têm implementado o software livre, né, o Exército e várias outras vertentes,
Serpro, né, e vários outros que colaboram com a inclusão de software livre para o governo, continue fomentando isso e que essa prática de software proprietário seja extinguida ou diminuída ao máximo no governo. Com relação à política internacional, por exemplo, o Adonai falou do Trump, né, sobre a assinatura e sobre várias ações que o Trump vem fazendo. Eu, sinceramente, tenho muito meu receio com relação a ele e ao software livre. Espero que ele não faça nenhuma lei do tipo pipa sopa ou coisa do tipo que seja uma afronta à liberdade dos usuários, certo? E do apoio ao software livre. Porém, além de todo esse meu pessimismo com relação à política brasileira e internacional em relação ao software livre, eu também tenho um lado positivo. Espero que realmente vários projetos que estão nascendo, né, e outros que estão em andamento, sobre, por exemplo, Libre Hardware e outros softwares que estão preenchendo e vão preencher futuramente a lacuna, por exemplo, levantada pela Free Software Foundation, seja alcançada. Então eu espero que em 2017 nós tenhamos realmente uma boa colaboração com relação a isso e que a política realmente nos ajude com relação a, desde a adoção até o fomento do software livre no Brasil. Inclusive ainda temos, por exemplo, a prática dos telecentros que fazem inclusão digital com software livre e ainda permanece e continua. Em algumas prefeituras que eu conheço, o governo federal já está fazendo uma reciclagem dos instrutores de informática para fazer um treinamento em Brasília e, até onde eu sei, eles vão continuar com o software livre. Espero que realmente continue e, a partir daí, fomentar também software livre para o usuário final através da inclusão digital com software livre e diversas outras vertentes que espero que a política brasileira principalmente continue adotando em diversos pontos, não só no sul, no nordeste, mas enfim, norte, sudeste e em vários outros pontos, o fomento do software livre. Então, eu tenho boas perspectivas e espero que as minhas boas perspectivas sejam realmente alcançadas e que o meu pessimismo com relação à política nacional e internacional em relação ao software livre seja sinceramente algo pessimista meu e não uma realidade que possa se concretizar em 2017. Então eu espero que realmente possamos ter um 2017 muito bom para o software livre, para os ativistas políticos, para o ativismo hacker e que em 2017 o Partido Pirata, por exemplo, que apoia o software livre, consiga seus objetivos e aí possamos mudar um pouco desse quadro político que nós temos aqui no Brasil e seja algo mais aberto, algo que realmente apoie a liberdade de expressão e o software livre, assim como a pirataria, no termo pirata, como ele realmente é, e não como ele é distorcido pela mídia. E é isso aí, eu fico por aqui também. Qualquer coisa, vocês já sabem onde entrar em contato comigo, está nas referências desse podcast. E é isso aí, pessoal, sucesso e paz. O Política se retifica por aqui. Tenha um feliz ano novo. Política faz parte da vida. E até o próximo episódio.